Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD videoaula de hoje. A nossa lição de número 12, 21 de junho de 2020. Título da nossa lição: a conduta do crente em relação à família. Texto áureo, Efésios 5:31, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura diária, de segunda a sábado, como de costume. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículo 21. A nossa leitura bíblica em classe. Destacando aqui o versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e Efésios capítulo 5, versículo 31. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Harmonia e bem-estar no projeto de Deus. Os objetivos específicos: refletir sobre a conduta bíblica prescrita para os maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Muito importante isso. Introdução de nossa lição. Diz assim: na Bíblia Sagrada, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha seu papel diferente. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Tendo em vista isso na introdução, vamos para o primeiro tópico: a conduta do crente como marido. O capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar, e ao comparar o marido com a igreja de Cristo e a esposa como a igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. A conduta do crente como marido, o papel do marido como líder da família. Acompanhe comigo essa referência, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12 e 13. Diz assim: 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ou melhor: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ainda mais uma referência, é importante, João, acompanhe comigo em sua Bíblia, João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. E complementa assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. O amor como um elemento primordial na família. Referência a João 15, 12 e 13. Acabei de compartilhar. O cuidado do marido à esposa. Mateus 19. Acompanhe comigo essa referência em sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim já
assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Não pode haver interferência externa no casamento. É maldição. Por Deus, visto por Deus, é maldição. Se Deus uniu, fez um projeto, abençoou, quem interferir está amaldiçoando. E não pode ser amaldiçoado o matrimônio, a não ser que quem esteja envolvido no matrimônio o faça. Amém? Que é pecado. Louvado seja Deus. Prossigamos no segundo subtópico. O amor é o elemento primordial. E aí vamos para a síntese do tópico 1. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa como verdadeiro altruísmo. Prossigamos para a conduta, próximo tópico. A conduta da crente como esposa, a conduta da cristã como esposa, o conceito de submissão e a condição da mulher cristã. Dos filhos aos pais. Acompanhe comigo, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: dos filhos aos pais, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Do servo aos seus senhores. Efésios, capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Sujeição espontânea e voluntária. Essa submissão, sujeição, se refere à honraria que a esposa ela dedica primeiramente a Deus e segundo ao seu esposo, honrando lealmente, fielmente como seu esposo, ela acaba aceitando a autoridade humana dele, confiando nele as diretrizes da família, amém? A autoridade da família, como chefe da família. Efésios 5 e 24, sujeição espontânea e voluntária. Efésios capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo os seus maridos. Amém? A cultura judaica na sociedade grega e seu papel era inferior as mulheres eram inferior aos homens. Até hoje ainda há essa mística. Louvado seja Deus. A cultura judaica, a grega, helenística também, colocava sempre a mulher em segundo plano, né? A propriedade particular de um homem, em Gênesis, acompanhe comigo na sua Bíblia, a mulher como propriedade, olha só, mas Cristo mudou tudo isso. Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15, diz assim, olha só que lindo. Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. As mulheres eram às vezes até negociada, vendida, escravizada, né? Menosprezada, mas com Cristo não. Com Cristo é diferente. A mulher tem o seu papel muito importante na igreja. Com Cristo foi diferente e muito diferente. Acompanhe comigo em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e diz assim: não há judeu nem grego,
não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos estão patentes perante a mão poderosa de nosso Deus. Não tem a questão de ser feminino ou masculino, feminista ou machista. Todos nós estamos debaixo da autoridade do nosso Deus. A igreja de Deus é feita por homens, mulheres, crianças e anciãos de diversas como podemos dizer, nacionalidades e naturalidades, tá? Nós somos assim. A igreja de Deus é composta por seres humanos, amém? Feminismo e machismo não cabem no projeto cristão de Deus. O apóstolo Paulo usa o verbo hipotazo em grego nos versos 22 e 24, e eu vou explicar o porquê. Essa sujeição envolve amor, lealdade, sinceridade e pureza. Essa sujeição que o apóstolo Paulo usa, ela está envolvida na sujeição que, por amor, lealdade, sinceridade e pureza, a mulher ela aceita a figura masculina como seu líder, como seu mantenedor, como seu, depois de Cristo, seu protetor, seu conselheiro, seu amigo, seu esposo, seu companheiro. Amém? Aqui nós temos 3 figuras, aqui homenageando também na questão que nós tivemos essa semana, esses dias aí, uma questão envolvendo racismo. Eu coloquei algumas figuras para ilustrar aqui o papel da mulher na sociedade que nós estamos inseridos. Prossigamos. Prossigamos para o subtópico 3, tendo em vista isso a reverência devida ao marido. A mulher, ela reverencia o marido, lembrando que toda honra, toda glória ao nosso Deus, louvor e glória a Ele, e a mulher reverencia reverência devida ao seu marido. O amor do marido para com sua esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. Esse amor ele tem que ser desinteressado, tem que ser um amor de companheiro, de amigo, sem ressaltar na questão da intimidade. Antes de tudo, a amizade vem primeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 25. Um termo para o amor. Em 3 possibilidades o vocábulo em grego eral expressa a paixão íntima sexual do homem e da mulher. Filéu e storgio expressa a afeição familiar. O apóstolo Paulo decide usar o termo agapo, um termo meigo de um amor desinteressado, procurando o bem-estar da pessoa amada. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e juntos serão uma só carne. Efésios 5 e 31. Prossigamos. A síntese do tópico 2, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar, conferida ao seu marido. Aqui nós temos uma ilustração de um casal de filhos, de jovens, fazendo oração. De manhã cedo, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Salmos capítulo 5, versículo 3. O homem de Deus, a mulher de Deus, dedicado à oração, dedicado ao devocional, acaba influenciando seus filhos, que passa a copiá-los. Amém? É muito importante a oração para a harmonia e o projeto familiar que Deus criou. Prossigamos. Agora, tendo em vista o tópico 2, é importante
destacar os comentários feitos em relação à nossa lição. A família é a principal instituição planejada por Deus. Responsabilidades: transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família. Obediência à palavra de Deus, a fim de que a família mantenha-se em comunhão, a convivência de forma harmoniosa. Uma família, para transmitir a palavra de Deus, ela precisa primeiro cuidar da parte interior da família, que é harmonia, é paz. Então, para transmitir as afrontas, as perseguições externas, tende a tirar a paz das famílias cristãs. E nós vemos na sociedade aí que não respeitam mais o povo cristão. Não respeitam porque isso já é questão de educação. Educação. Amém? Educação que contamina a sociedade. Não é preconceito, é educação. Prossigamos. Em nossa lição, tendo em vista os tópicos anteriores, o tópico 3, a conduta do crente como filho. A conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6 e 4, na parte B. A palavra doutrina ou disciplina, em grego, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter, a pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação no grego, noutizeia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22 e 6. Acompanhe comigo em sua Bíblia aí, Provérbios 22 e 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Louvado seja Deus. Instruir, ensinar o caminho é obrigação do pai e da mãe, da família. Não é obrigação da igreja em si, é obrigação dos pais. Muitas pessoas cobram da igreja instrução, acompanhamento aos filhos, mas a obrigatoriedade é dos pais instruir e educar seus filhos. A igreja só faz o cumprimento espiritual na instrução. Amém? Na escola bíblica dominical, com os cultos temáticos, com palestras, com vários tipos de trabalho que são dedicados aos jovens da igreja, às crianças, aos jovens, aos adultos e assim por diante. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentar de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Primeiro critério, obediência. O filho obediente, ele colhe bons frutos dos pais na sua trajetória. Ele pega o exemplo do pai, copia o exemplo do pai, pega para a educação para si e acaba desenvolvendo isso na sua vida no cotidiano e acaba sendo bem sucedido. As coisas que deram certo, pode ser que não dê certo para o filho, mas ele vai ter uma referência de coisas boas para seguir. Haja vista que lá no mundo tem muitas referências de coisas ruins. Nós não queremos isso para os nossos jovens, para os nossos filhos. Amém? Acompanhe comigo Lucas, capítulo 2, versículo 51, em sua Bíblia aí, papel e caneta para aqueles que gostam de fazer anotações, fazer as suas anotações. Lucas, capítulo 2, versículo 51, diz assim: a palavra do Senhor Jesus é linda. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava todas as coisas em seu coração. Jesus foi para a festividade, e em dado certo tempo, ele se ausentou da família, foi para o templo, a família foi embora, regressou. Sentiram falta dele e voltaram. Quando o acharam no templo, junto com
os judeus, os fariseus, os escribas e os doutores da lei, ele dando uma verdadeira aula. Mas, ao ser repreendido, ele, de pronta obediência, regressou com seus pais. E a Bíblia diz que ele era sujeito à educação de seus pais. Amém? Terceiro, subtópico, o mandamento como promessa. Aos filhos que obedecem aos seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Aqui tem uma ilustração, o pai trabalhando e o filho trabalhando junto com o pai. Seria muito bom que todos os filhos pudessem pegar de seus pais exemplos bons e guardá-los em seu coração. Seria muito e será muito útil para o futuro. Amém? Prossigamos. Tendo em vista no tópico 3, a síntese do tópico 3, aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar os filhos e o dever de obedecer, e os filhos o dever de obedecer e honrar os pais. Amém? Prossigamos. A nossa reflexão é importante salientar os aspectos que envolvem a nossa lição. A respeito da conduta do crente em relação à família, a resposta é muito bem-vinda. Qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Na Bíblia, a ordem de autoridade observada do seguinte modo: Deus é a cabeça da igreja. E é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Como foi o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa é a maior prova de amor que Deus podia dar à humanidade. O que as Escrituras ensinam a respeito da sujeição? As Escrituras ensinam a respeito da sujeição uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4:9-10. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí. João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Que coisa linda a palavra de Deus. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí Jesus, no versículo 10, para concluir, responde assim: respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, e tu terias pedido, ele te haveria dado água viva. Amém? E ele te haveria dado água viva. Como os pais devem criar seus filhos? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação no Senhor, do Senhor. Admoestação é uma repreensão, uma correção. Exortação é uma exortação, um incentivo. Amém? Tendo em vista isso, concluímos a conclusão de nossa lição de hoje. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido deve liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras Sagradas. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Tendo em vista isso, temos que agradecer
a participação dos irmãos. Que Deus continue abençoando as famílias com as tuas mãos poderosas e nos proteja para todos sempre. Amém. E até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus.